né? Nós vivemos num mundo dentro do país, num mundo de culturas, num mundo aí de costumes e tradições. Por isso eu lhe pergunto, que tipo de culto que é válido dentro desse conceito? Por que cultos diferentes? Por que não só assim, um tipo de culto para toda essa gente? Por que essa questão de buscar, e aí acho que vai entrar também a sua experiência nesse assunto, por que buscar formas alternativas? Por que o culto contemporâneo, pastor Lucas? Bem, primeiro dizendo por que tipo de culto é válido, é importante sempre frisar. Então, a validade do culto é determinada pela palavra de Deus e pela essência e não por gostos pessoais. Então, não é possível dizer aquilo foi culto ou aquilo não foi culto simplesmente com base na forma exterior. Não usou batina, não foi culto. Não usou tal palavra litúrgica, então não é culto. Não tocou no órgão os hinos? É isso, não fez A ou B, ou mesmo vamos dizer quem gosta do culto contemporâneo, não usou guitarra, então não é culto, não usou bateria, então não foi um culto válido, é um culto chato para lá e para cá. Na verdade, os gostos pessoais não deveriam pautar o culto, e sim a palavra e a essência. Ao mesmo tempo, utilizar simplesmente dizer como os gostos pessoais não podem pautar o culto, e então eu não posso mexer nele, deixa assim como está. Na verdade, quando se trabalha o culto num contexto diferente, não está, se trabalha de uma maneira séria, não vai se pensar em gostos pessoais, mas sim em adequação ao contexto. E as pessoas, os contextos e as necessidades são diferentes, por isso o culto diferente. Mas aí a gente precisa descer um pouco mais, eu digo descer no sentido de aprofundar um pouco mais o tema, para não ficarmos apenas no culto, que ele é um dos momentos altos da comunidade. Mas o culto precisa ser o reflexo da essência da igreja e da missão dela, que é alcançar pessoas e alimentá-las a partir da grande comissão de Cristo. E quando pensamos nisso, não é possível que apenas um modelo de igreja seja suficiente para abarcar os diferentes contextos e oportunidades de uma única cidade, quanto mais de um estado ou de um país. Então, às vezes eu faço o seguinte raciocínio. A grande comissão de Cristo foi fazermos discípulos, batizar e ensinar. Então, o processo seria, nós saímos a campo, compartilhamos o evangelho, anunciamos que para serem salvas as pessoas precisam de Cristo. Muitos, então, seriam tocados pelo Espírito Santo, passam a crer na palavra. E nós passamos a ensiná-los como Cristo nos ordenou. A partir daí a gente costuma dizer então que a pessoa precisa congregar, pois é mandamento bíblico, é necessidade cristã estar no culto por causa de palavras e sacramentos. Temos até uma designação, né, para quem não vai à igreja, que é o famoso relapso. E a nossa dedução mais comum quando uma pessoa não vai na igreja, a causa maior ou talvez única, é que ela está com descaso com a palavra, não quer saber. Puxa vida, onde estão os nossos jovens? Onde estão esses ou aqueles que não aparecem? Eles será que estão frios? Estão, né? Não querem saber de Deus? Só que é importante lembrar que quando as pessoas querem ir à igreja cultuar a Deus, a gente anuncia, ok, mas o único jeito de cultuar a Deus é este, e daí apontamos para uma página do Inário, esse é o jeito que se cultua a Deus, com pequenas variações e alternativas, é claro. Uhum. E a pergunta ficaria, seria possível que uma única liturgia, um único jeito de celebrar o culto a Deus fosse adequado para milhões de brasileiros? Para 240 mil dá para pensar, mas para 240 milhões é bem mais complicado. Então é importante nos darmos conta disso, que não é uma questão de ter que ou não ter que. Mas se a igreja está consciente da sua missão, Cristo para todos, existem pessoas na minha rua indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Existem pessoas que estão se perdendo porque ainda não foram alcançadas. E muitas delas foram alcançadas por um jeito, mas se houvesse um outro jeito, outras tantas seriam alcançadas com o mesmo evangelho, com a mesma palavra, com a mesma oportunidade de culto. Será que isso não nos move a buscar essas alternativas? Claro que sim. Claro que sim, porque essa é a nossa essência como igreja, nosso grande objetivo, como diz George Weisdom, num dos seus livros, a igreja não tem opção entre fazer ou não fazer missão, ela tem opção entre fazer missão ou fechar as portas. Uhum. Quando a comunidade, quando a igreja, quando nós nos damos conta disso, nós vamos sempre querer estar ligados em alternativas ou não, ou pelo menos ler a realidade e dizer, não, para a nossa realidade continua sendo bom esse culto, ok. Para a nossa realidade ou tal realidade seria bom isso, ok.
Sim. Desde que nós continuemos sempre atrelados à essência da palavra e à essência do que é a missão da igreja, não há dúvida de que a igreja vai sim buscar alternativas contemporâneas. Na verdade, todo culto tem que ser contemporâneo. O culto do século XVIII tinha que ser contemporâneo, do XIX também e do XXI também, contemporâneo aos seus, para que aquelas pessoas continuem recebendo a palavra. Interessante, pastor Tiago, que às vezes podemos argumentar, e eu sempre me incluo junto, porque nós somos todos a mesma igreja, mas o culto não foi feito para agradar as pessoas, sim para Deus. Aquela velha frase, né? Não reclame que o culto foi ruim, ele é para Deus, não para você. Às vezes pode surgir como uma desculpa para fazer as coisas mais ou menos de qualquer jeito. Pode ser. Se as pessoas não estão gostando do culto, deve ser porque estamos certos. É o evangelho escandalizando o coração humano. Bom, essa é uma das alternativas, mas é possível que haja outras. Por exemplo, o evangelho já fez o seu trabalho, tanto que as pessoas querem vir à igreja e sabem da necessidade de palavras e sacramentos. Mas como são pessoas diferentes, com necessidades e visões diferentes, talvez não seja possível que um único tipo de condução cultica seja adequado para todos. E as pessoas não encontram o seu modelo e espaço no nosso culto de comunidade. Tudo bem, eles podem procurar outra igreja. Bem, muitos até procuram, inevitavelmente. Mas o ideal, então, daí seria nós não criticarmos tanto, como às vezes nós conseguimos fazer, de criticar os defeitos das outras igrejas, porque a pessoa vem no culto e não se enquadra, mas vai na outra igreja está errado, ou seja... Então nós precisamos ter essa consciência de que a missão da igreja é ir ao encontro das pessoas, congregá-las e continuar multiplicando para mais pessoas. Vi uma frase muito legal no site do 52, no Facebook deles. A única coisa que deveria escandalizar uma pessoa no culto deveria ser o evangelho. Esse sim deve escandalizar o coração humano na lei, e depois o evangelho consolando e confortando o coração. Nas demais coisas, o que a gente puder fazer para que as pessoas sejam acolhidas, sejam integradas e sejam também multiplicadoras desse evangelho, sem dúvida essa é uma função essencial da igreja.